Imagina um surfista, né? Um surfista no momento que ele tá numa onda. Aquilo lá é uma imagem muito precisa de um cara no flow. Imagina o tanto de coisas ao redor dele que ele não tem que estar se preocupando. É o momento onde a mente dele não tá mais falando com ele. Ele tá ali naquele momento. O que eles mais buscam é justamente esse estado. Porque é nesse estado que ele consegue se diferenciar. Na minha humilde opinião, a maioria das pessoas não consegue nem se concentrar hoje em dia por duas razões. Primeiro, nós nunca ensinamos como se concentrar. Segundo, nós não praticamos a concentração. Então, como nós fazemos algo se nunca nos ensinaram como fazer? E como você pode ser bom em algo que você não pratica? Se eu pergunto, você foi ensinado na escola a se concentrar ou pelos seus pais? A resposta é não. Mas se eu pergunto se alguém já chamou sua atenção e te pediu para se concentrar, todos respondem que sim. Todos são cobrados, mas ninguém ensina. Não é incrível? Pessoas falam para que nos concentremos, mas não nos falam como. E chamavam a atenção para concentrar o tempo todo. Dandapani, se concentre na sua comida. Dandapani, se concentre na sua lição de casa. E alguém me ensinou como fazer isso? Quantos de vocês têm filhos? Ok. Quantos de vocês falam para os seus filhos se concentrarem? Vocês mostraram como fazer? Não, né? Então você imagina por que eles não conseguem se concentrar. Você não pode esperar que alguém faça algo se você não ensina como fazer. Se eles querem ser bom nisso, precisam praticar, certo? Se eu quiser jogar pelo Chicago Bulls ou dançar pela Companhia de Balé de São Francisco, eu pergunto às pessoas quantas horas por dia eu deveria praticar. A resposta geralmente é 8 horas por dia e 6 dias por semana. Então eu pergunto, depois de 6 meses já posso jogar pelo Bulls? A resposta geralmente é não. Depois de 1 ano? Não. Mas eu seria um jogador de basquete melhor, certo? Ou um dançarino melhor. Então imagine que você pratica distração 8 horas por dia e 6 dias por semana. No que você seria bom depois de 6 meses? Distração. E depois de 1 ano? Você seria muito bom em distração depois de 1 ano e meio. Você seria um expert em distração. Você escreveria o próximo best-seller do New York Times sobre distração. TEDx o convidaria para palestrar sobre distração. Você subiria no palco e ficaria tão distraído que esqueceria sobre o que você iria falar, certo? Isso é o quão bom você é. Mas a verdade é, nós não praticamos distração 8 horas por dia e 6 dias por semana. A verdade é que provavelmente praticamos cerca de 16 horas por dia e 7 dias por semana. A maioria das pessoas dormem cerca de 7 a 8 horas, ou seja, ficam acordadas por 16 horas por dia. Vamos dizer que na média estamos praticando distração 13 horas por dia e 7 dias por semana. E depois você se pergunta por que é tão bom nisso? Esta é a lei da prática. A lei da prática diz que ficamos bom em qualquer coisa que praticamos. Se é positivo ou negativo, não importa. Quando eu vou vendo sistematicamente uma maratona sem pensar em cada capítulo, meu cérebro vai perdendo a direção. O cansaço, o aspecto monótono, a repetição de imagens e de textos tendem a fazer o cérebro desviar. Tudo isso é um esforço, uma reeducação. Foco é uma conquista. Algumas pessoas têm mais facilidade na concentração, outras têm menos. Mesmo naqueles que têm mais ou têm menos, tem oscilação ao longo do dia. Você tem horários mais produtivos e horários menos produtivos. Há oscilações ao longo da vida. Há momentos mais focados e menos focados. Mas dentro dessa oscilação, você tem que ser capaz de empreender uma tarefa do início ao fim e verificar se você está conseguindo esse exercício repetitivo e constante. O cérebro é uma máquina de repetição. O déficit de atenção e o transtorno, todos eles têm uma base psíquica, às vezes até neurológica, que deve ser examinada. Mas tirando isso, eu volto a insistir. O foco é uma escolha, o foco é uma opção, o foco é uma entrega para uma tarefa. E por que ser focado? Você vai ler melhor, você vai ver melhor sua série,
Você vai prestar atenção em uma conversa. Você vai aprender a entrar em um tema e ficar nele, e ficando nesse tema bastante tempo, para que você possa repetir, pensar, traduzir o que você quer e ficar uma pessoa mais atenta, mais eficaz e eu diria até menos cansada, porque parte do nosso estresse é ir de um ponto ao outro sem levar nada adiante. Uma tarefa de cada vez quando possível. Uma tarefa com início, meio e fim, quando possível. Avalie seu desempenho e veja se você pode com 5, 10, 15 minutos. Eu tive uma escola de concentração na minha vida que foi o piano. Quando você tem 7 ou 8 anos, você estuda 15, 20 minutos e é um inferno. Aquele tempo não se acaba. Conseguir meia hora de uma criança estudando é extraordinário. E aí você estuda 3, 4 anos, você já tem 10, 11, 12, você passa a estudar 1 hora por dia. E aquilo é complicado, mas é mais fácil do que era há alguns anos. E aí você chega a 15, 16, 17, você está estudando 2 horas, 3, e de repente, o pianista já com 8, 9 anos está estudando 4, 5 horas, quase sem intervalo, e consegue. Porque é um exercício crescente, como se fosse um exercício físico, te colocando mais peso. Estudar um instrumento musical é um excelente exercício de foco. É uma escola de foco. Você precisa ficar prestando atenção naquilo. Eu posso treinar isso com música, eu posso treinar com leitura, eu posso treinar com filmes. Ficar olhando em um tema, prestando atenção a tarefas que eu preciso, às vezes, ampliar minha visão. Se eu estou com 3, 4 crianças na praia, não dá para focar em uma. Mas, obviamente, eu vou focar naquelas que me interessa proteger. Eu preciso, às vezes, ampliar e, às vezes, diminuir. Mas é essa capacidade, como se fosse a lente de uma máquina, o zoom de uma máquina fotográfica, que você aumenta ou diminui, por isso a imagem fica nítida ou fica embaçada. Eu preciso treinar o foco. Agora, as grandes coisas da vida a gente só conquista quando a gente faz compromissos conosco que independem da nossa vontade. Vou dar 3 exemplos muito importantes. Primeiro, adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento é derivado da consistência do comprometimento que você tem com o estudo. Não é estudar para a prova somente, mas é colocar o estudo como algo que faz parte do teu cotidiano. Então é consistência, e não só isso, é lutar contra a nossa vontade de ficar deitado, é lutar contra a nossa vontade de, em vez de ler um livro difícil, ficar pegando coisas mais fáceis para a gente absorver. E lutando contra a vontade é que o cara vai assistir a aula do professor que é chato, lê o livro que é difícil 10 vezes até entender e consegue construir conhecimento. A mesma coisa nós podemos dizer em relação à família, por exemplo. Afinal de contas, se você quer construir uma família, você vai ter que lutar contra a sua vontade e a preguiça. São noites em claro. São brigas que você tem que superar em nome de entender que a relação é mais importante do que aquelas coisinhas pequenas. Tudo isso lutando contra uma certa vontade de, às vezes, abandonar tudo para que você consiga construir tua família. E, é claro, a carreira funciona da mesma forma. Qualquer carreira de sucesso ela é construída mediante muito suor, muito levantar sem vontade, muitas reuniões que você supera, muitas brigas, muitas relações cotidianas que você às vezes quer simplesmente mandar todo mundo para aquele lugar, mas não manda. Muita dor que você tem dos fracassos que você teve, das frustrações, mas aprende com isso, continua lutando para que você consiga chegar lá. Então perceba que lutar contra a nossa vontade, fazendo um compromisso conosco, né, fazer um compromisso com você mesmo, no fim das contas, e não importa a sua vontade, você vai lá e cumpre esse compromisso. Isso é absolutamente fundamental. Então pensa o seguinte, pensa num ciclo. Tudo começa com foco. Tudo começa com você selecionando exatamente o que você tem para fazer, sem 1001 possibilidades, sem multitasking. E a partir desse foco, dessa decisão, você ganha clareza. Clareza de onde você quer chegar, clareza do que você precisa fazer, do que você não precisa fazer, e aí a partir disso você fica em êxtase. Aí você começa a ficar realmente empolgado para executar aquilo que você precisa. Isso se conecta com você ter uma habilidade para fazer isso que você se predispôs a fazer. Você está selecionando algo que você sabe fazer, mas você está colocando um desafio maior ali.
com essa habilidade ativada, com esse desafio ativado, ao contrário do que muitos profissionais, muitas pessoas acabam agindo no dia a dia, que é um formato mais ansioso, descontrolado, o próximo passo desse ciclo é justamente a serenidade. Porque quando você tem foco, clareza, tá em êxtase, a sua habilidade tá coerente com o seu desafio, você ganha paz interna. Durante esse processo, você também sente que o tempo, ele para. É quando você fica 5 horas fazendo algo e você nem percebe que passou. E isso leva a uma motivação intrínseca para seguir dentro desse ciclo. Aí você retoma lá no início. Qual é o seu foco? Clareza, êxtase. Flow, se você pensar num gráfico, existe no seguinte formato. Se você está no nível de habilidade baixo e o nível de desafio alto, você está ansioso. Você não tem habilidade para fazer aquilo, então aquilo gera procrastinação. Agora, se você, ao contrário, está no nível de desafio baixo e o nível de habilidade alto, você fica apático, que é nível de habilidade alto e nível de desafio alto. Nessa conexão existe o flow. E de preferência um pouquinho mais alto o desafio, porque daí é um drive muito forte para você evoluir, para você estudar, para você se dedicar, para você ter motivação, para vencer qualquer obstáculo. E tem um texto final de Jobs que eu gosto muito, que é sobre o foco. Entre tudo que ele diz, tem uma questão que me tocou. Ele definiu o foco por um caminho que eu nunca definiria, mas ele está certo. Foco é dizer não. Muito interessante, né? Porque aqui tudo que eu falei para vocês é sobre o sim. Sim, concentre-se, sim, faça isso. Mas ele quis dizer o não porque, em primeiro lugar, eu não posso encher minha agenda de muitas atividades. Eu tenho que dizer não para não ficar sobrecarregado, cansado e tenso. Sou eu que destruo a minha concentração com muitos compromissos, nem todos tão necessários. Foco é dizer não para estabelecer uma agenda saudável. Segundo, eu posso supor também, a dedução é minha, que foco é dizer não para as distrações internas. Então aqui eu estou pensando uma coisa e vem outra, eu digo não para essa e sim. Então o foco não é apenas concentrar-se numa coisa, mas desconcentrar-se das outras. E dizer que aquilo que importa é isso aqui e aquele outro não importa tanto. Foco é dizer não. Como eu disse no início, o foco pode ser treinado e eu queria reforçar que não sendo uma doença, ou seja, não sendo algo que precise de uma autoridade médica, de um profissional na área de comportamento e de medicina, o foco é o grande ativo do século XXI. Pessoas distraídas, pessoas que não conseguem cumprir uma tarefa, procrastinadores crônicos, pessoas que adiam incessantemente, essas são pessoas que provavelmente serão melhor substituídas por algoritmos, robôs, pela inteligência artificial. Então o foco é um grande ativo do futuro, uma coisa que deveria ser ensinada, parar de distração com celulares e outras fontes, pensar em uma tarefa com início, meio e fim, ter uma meta, cumprir, avaliar-se nessa relação com o foco e descobrir que a habilidade, o desempenho do foco, talvez seja uma das grandes habilidades do futuro. Em um mundo que todos vivem distraídos, todos vivem em completa distração, sem foco, uma pessoa focada tem um diferencial gigantesco no plano pessoal e no plano profissional. Em um mundo que ninguém presta atenção nas conversas dos outros, alguém que preste muita atenção e interaja com essa conversa chama atenção. Em um mundo que todos viraram multitarefas e perderam inteiramente o eixo, uma pessoa que faz algo bem feito, com início, meio e fim, é uma pessoa capaz de crescer